Venha ouvir a mensagem que vai te transformar. Canal no alvo, levando a palavra para libertar. Uma voz de fé que move montanhas e acalma o mar. Nosso objetivo é trazer paz e amor ao coração, No alvo, um canal de luz e esperança, pregando a palavra de Deus com confiança, levantando vidas, alcançando corações, transformando almas, seguindo a missão. Vamos lá, pessoal, receba a palavra. Vamos lá, pessoal, vamos mudar vidas. Fala galera do YouTube, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que com certeza vai abençoar e muito a sua vida. Mas antes eu quero expressar para você a alegria que eu tô com a novidade. É isso mesmo, o nosso canal está no WhatsApp, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então você pode seguir a gente pelo WhatsApp e lá você vai receber os links em primeira mão para poder assistir os vídeos aqui do canal. Além disso, tem um super desconto que também está na descrição e no comentário fixado para você que é inscrito do canal adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus, o curso que vai mudar a história da sua vida. Você que está precisando aí obter resultados através da oração, o link então está na descrição e no primeiro comentário fixado, e você tem um super desconto se for lá falar pelo WhatsApp, vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então para esse vídeo que vai mudar a sua vida. Muito obrigado por estar aqui, não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Bora pro vídeo. E eu quero que, como igreja, orar ao Senhor, orar pelo futuro da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que todo desfecho seja feito de uma forma menos danosa para o povo. Sempre acorda, arrebenta do lado mais fraco. Apesar de falarmos tanto do capitalismo, se você analisar direitinho, basicamente tudo que temos vem dele, e não estou defendendo o presidente, não. Eu estou defendendo só a visão. O seu celular, ele é obra do capitalismo. A sua televisão, ela é uma obra do capitalismo. Aquilo que o Estado se predispõe a nos oferecer, que seria a visão socialista, ninguém tem, nem o pobre. O que faz o pobre comprar um carro é o capitalismo. Quando você olha para o socialismo, quando você olha para o Estado oferecendo, eu diria a você, o pobre tem saúde para utilizar? O sistema de saúde funciona? Não. O governo atual está há apenas 4 anos. O Estado ofereceu para o pobre educação? Não. O Estado ofereceu ao pobre segurança? Não. É muito importante nós entendermos isso. Esqueça os candidatos. Eles são apenas bonecos num sistema. Nós precisamos orar para que tenhamos um desfecho o menor possível, o menos doloroso possível para a nossa sociedade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ao olhar para as nações que nos rodeiam, ó Pai, nós nos sentimos preocupados e na obrigação de estarmos diante do Teu trono, falando com Deus que é todo poderoso. Não existe armas, tanques, dinheiros, não existe nada que está acima do Teu poder. Por isso nós queremos Te entregar a nossa nação. Ela Te pertence, ó Deus. E não tem a ver com homens, não é de homens que nós estamos falando. Nós estamos falando de um governo que preze pelo povo, por oferecer a um povo quer branco, quer preto, quer homo, quer hétero, quer classe A, B, C, D, E, quer idosos,
quer mulheres, quer crianças, quer pessoas especiais, quer drogados. O que nós queremos é um Brasil melhor para todos, ó Deus. E pedimos que o Senhor olhe por nós, porque nós conseguimos ver um futuro que não é tão longo, mas o Senhor não tem perspectiva de futuro. O Senhor sabe a realidade. Então toma o Brasil em tuas mãos e tudo aquilo que está para acontecer. Tem misericórdia de nossas famílias, tem misericórdia, ó Deus, do teu povo. Te damos graças por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado nos últimos cultos, basicamente todas as vezes, sobre construir relacionamentos fortes. E uma das coisas que tem me motivado a abordar logo de início é o fortalecimento da individualidade. A capacidade que as pessoas têm de estabelecer um domínio próprio, um controle de suas emoções, se tornar o máximo possível senhor delas e não escravo dessas emoções. Habilidosos para, no máximo e num ápice de provocação, controlar, certo? Suas emoções, para filtrar aquilo que sai de sua boca, evitar o máximo possível reagir e sempre responder. A diferença entre uma reação e uma resposta é apenas o autocontrole. Pessoas que reagem sem filtro. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, já aconteceu. O que é isso? Isso é a falta de controle, de domínio, de governo. Estou falando disso desde que falei sobre Sol e Lua em Gênesis, logo no início da criação. Mas hoje eu parei para olhar a vida de José um pouco mais de perto. E dá pelo menos para pregar só nessa temática de fortalecer o autocontrole, pelo menos umas 10 ou 15 mensagens sobre este moço. Mas eu queria fazer uma reflexão com você bem superficial hoje. Gênesis 37, versículo 2. Coloca para mim, por favor. Enquanto colocam aqui, pastor, como vai ser o Natal, né? Nós estamos mudando o modelo dos nossos anúncios, por isso eles não passaram aqui hoje. Bom, nós não vamos ter culto no sábado, não há culto, aquele culto do sábado, domingo, que seria a comemoração. Nós não vamos ter no Natal, ok? Você passa com a sua família e no domingo, dia 25, nós vamos ter 2 cultos normais, 15 para as 5, certo? 15 para as 18 e às 20 horas. No ano novo, aí sim, nós vamos ter o culto da virada. Vocês vão ver o anúncio depois, começando às 22 horas, terminando, certo? Meia-noite e meia, vamos ficar assim, para ficar mais fácil. E então, no domingo, dia 1º, já que já tivemos um culto de virada, nós vamos ter apenas este culto, o culto mais cedo, ok? Então, no domingo, dia 1º, não haverá o culto das 20, tá certo? Então, assim vai ser o nosso modelo. Bom, vamos lá, diz assim o texto: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos algumas informações muito importantes nesse texto, acerca desse personagem bíblico, um dos grandes homens da Bíblia num todo, mas principalmente no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. José é um cara extraordinário. Nesse versículo aqui, nós temos diversas informações. A primeira é quando a história dele entra em cena, quando as coisas começam a acontecer na vida de José. É muito precoce, é muito cedo.
Quando nós olhamos a cultura cuja qual ele está inserido, um homem se tornando, e tomando a maioridade, numa idade mais avançada, ok? Nós vemos que aos 17 anos de idade, as coisas começam a acontecer na vida deste rapaz. 17 anos, ele já tem por profissão o pastorado. Ele é pastor de ovelhas. É importante observarmos que nessa ocasião, ele é o filho mais novo. Ele está ao lado das referências. Seus irmãos, todos mais velhos, encabeçados por Rúben, certo que é o primogênito de Jacó. É importante entendermos que José já nasce num ambiente estabelecido. E ele não é muito bom. Nós vemos esse texto terminar que há uma má fama, há um comportamento incorreto. Esses rapazes não seguem as instruções, eles não cumprem os protocolos estabelecidos por seu pai, tanto nas orientações de seu pai, quanto na obediência a Deus. Ou seja, a história de José, ela talvez esteja bem colocada hoje para nós, onde as coisas estão começando cedo demais. Onde cedo demais precisamos tomar as responsabilidades de nossos atos, talvez não as obrigações. Porque a minha geração, ela se fortaleceu de uma tal forma que ela facilitou a geração de vocês. Vocês não sabem o que é comer carne uma vez por semana, certo? Vocês não sabem o que é não ter acesso a um Danone, a um sorvete, a uma Coca-Cola. A geração de hoje não sabe o que é isso. Provavelmente aqui quase todo mundo come carne quase todo dia. Pode não ser a melhor carne do mundo, mas é. Tá certo? Você tem muitas coisas que a nossa geração anterior construiu e ofereceu a vocês. Mas inevitavelmente vocês têm que lidar com as responsabilidades das ações. As referências estão aí. É importante você olhar isso. E cabe a você definir o que você vai copiar, o que você vai modelar, como você vai se comportar. Porque as referências estão aí, boas e ruins, perto e longe. Sempre estiveram. É importante você entender que esse camarada é o filho mais novo, que está olhando para uma equipe de nada mais, nada menos, 10 irmãos. Ele é o 11º, Benjamim ainda vai nascer, e Diná, uma menina. Então 10 rapazes precedem José, com um comportamento incorreto, com uma postura que não é das melhores, influenciando um garoto ainda em formação, de 17 anos, trabalhando junto com este garoto. Ou seja, José, ele vai conviver neste ambiente de corrupção, neste ambiente tóxico, com 17 anos de idade. Talvez isso deformaria você, talvez isso criaria problemas para você, mas para ele não. Ele conseguiu sobreviver às referências negativas. Porém, José não é perfeito como ninguém. José tem uma postura que talvez não seja uma postura muito legal. É muito legal nós falarmos da má fama dos outros, mas neste versículo eu também encontro algo que me dá direito a não falar tão bem de José assim, a sua postura de denúncia. Nesse texto nós já vamos começar a descobrir que os irmãos também têm motivos para não gostar dele, porque ele é alguém que leva a fofoca, ele é alguém que leva informações negativas. Eu não vejo em nenhum texto bíblico que este garoto de 17 anos tenha confrontado seus irmãos pelo comportamento negativo. Talvez porque não se sentia em autoridade, eu entendo perfeitamente. Mas ele vai para casa e conta para seu pai que seus irmãos estão com comportamento incorreto. Então, diga-se de passagem, os irmãos de José não precisam que ele sonhe para ficar com raiva dele. Às vezes nós olhamos para alguém contando uma história a nosso respeito, ou a respeito de alguém,
E nós não paramos para pensar que por mais certo que alguém esteja ao olhar alguém fazendo uma coisa errada, nós precisamos também dar uma olhada na nossa postura no que diz respeito a isso. Ele vai para casa e conta para Jacó: ó papai, Rubem está vacilando, Judá não está indo bem, Isacar está com problemas, Zebulun está fazendo isso, Gade faz isso, Azé faz dessa forma, Simeão faz desse jeito. Então pare e pense. 17 anos de idade, um menino trabalhador, é verdade. As referências são seus irmãos, elas não são boas, e sua postura é uma postura de denúncia. Ele é aquele tipo de gente que não aguenta ficar quieto se vê alguma coisa de errado. Não tem nenhum problema nesse modelo, o denunciante. Só não queira a admiração dos outros quando você expõe o problema das pessoas. Tá certo? Não estou dizendo que você está errado de falar. Eu estou dizendo que não vão te apreciar. Então pare de querer que as pessoas gostem de alguém que fale o que os outros. As pessoas estão preparadas para ouvirem o que quer e não o que precisam. Quem fala para o outro o que ele quer ouvir provavelmente vai ser muito amado, mas quem fala para o outro o que ele precisa ouvir pode saber que não vai ser amado. Pastor, o que você está querendo dizer? Que eu tenho que ver as coisas erradas e ficar quieto? Não, você tem que continuar denunciando, mas ser maduro o suficiente para saber que as pessoas não vão gostar de você e pronto. Isso torna você uma pessoa bem resolvida. Eu faço desse modelo, certo? Faço com amor, com respeito, mas eu denuncio, ok? E se as pessoas não vão gostar de mim, elas não vão gostar de mim por uma postura cuja qual eu aprovo em mim. E se você não precisa da aprovação dos outros, não se preocupe com a crítica deles. Se preocupe com a crítica daqueles cuja qual você precisa de aprovação. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. A história dele vai piorar um pouco neste versículo. Capítulo 37, verso 3. Dá uma olhada no texto. Israel, seu pai. Jacó, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de você entender. E Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e ele fez uma túnica de várias cores. Preste atenção. Os irmãos dele já não gostavam muito dele, por quê? O que ele fazia? Pode falar? Isso, fofoca. Só para você não esquecer. Depois você troca outra mensagem quando você for falar para alguém. Senão você acaba fazendo fofoca do José. Certo? Mas os irmãos não gostavam dele porque ele falava dos erros dos irmãos. Mas esse texto piora. Além de levar má fama dos irmãos para o pai, José tem algo nesse texto que dói demais. Aliás, duas coisas. Primeiro, a atenção e o amor. José vê canalizado para ele, e também não é difícil de explicar, é só você olhar a história de Jacó. Ele casou com Bila por engano, porque para mim tinha tomado uns graus. Não tem lógica, não tem lógica. O cara trabalha 7 anos para casar com a dona, enfia outra na tenda, e ele não vê. No mínimo 7 anos trabalhando, no dia da festividade, o cara tá doidão, mano. O vinho era permitido, símbolo da alegria. Ele falou: meu irmão, depois de 7 anos trabalhando para pegar essa dona, eu vou comemorar. Encheu a cara. O sogro malandro trocou a mulher. Pegou a Raquelzinha e tirou de cena e enfiou a Lia. Tinha um olho para arquibancada, outro para geral. Lia era meio bagunçadinha. E ele casou com ela por engano. E eu fico me perguntando como é que um cara... Ela não era nem irmã gêmea. Como eu disse, não é tão difícil de entender se você olhar. Mas tinha algo que era horroroso. Aqui. Jacó deu a José algo que nenhum de seus irmãos tinha. Preste atenção. Seja franco, por que você acha que Caim matou Abel?
Você acha que Caim matou Abel porque Deus não aceitou a sua oferta? Não. Aliás, se Deus tivesse rejeitado a oferta de Caim e rejeitado a oferta de Abel, não haveria inveja. O problema é que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro. O que feriu Caim não foi ver o fogo não descer sobre o seu altar e sobre a sua oferta. O que feriu Caim foi ver o fogo descer na oferta do Abel. Preste atenção aqui, gente. O tempo inteiro você vai viver uma vida onde pessoas têm coisas melhores que as suas. Elas podem comprar num dia o que você não tem dinheiro para comprar uma vida inteira. Pare para pensar. Maturidade, controle, relacionamentos fortes com quem? Com você mesmo. É o meu propósito hoje aqui. É mostrar a você que a dor dos irmãos de José também foi muito estabelecida pelo pai, que literalmente deformou seus filhos, literalmente feriu seus filhos, quando demonstrou preferências por um deles, quando começou a dar a José coisas que seus irmãos não tinham, e agora ele era o único cara que andava com uma túnica diferente, mais bonitona. Preste atenção, nós temos uma proposta sendo estabelecida no mundo. Chegou faz tempo na Europa, já está estabelecendo nos Estados Unidos. Tem um vídeo veiculando aí muito legal de uma mulher que fala bem o português, traduzindo. A proposta do sistema governamental do mundo é: você é feliz sem nada. Esse é o slogan. Qual é o perigo desse slogan? É que ele diz apenas você é feliz sem nada. Ele não diz nós. O que indica que a estrutura é: um grupo bem pequeno tem tudo e um grupo bem grande não tem nada. E pasme você, ele é maravilhoso. É uma proposta extraordinária para a classe que já não tem quase, porque preste atenção, não se sabe se dói mais não ter, ou se a dor de verdade é um ódio enrustido de quem tem. Às vezes é muito confuso. Será que o que me dói de verdade é não ter? Ou será que o que me dói de verdade é ver você tendo, você andando, você usufruindo? Agora preste atenção, que entre o quase nada e o nada está a vida. Preste atenção. Quando um pobre pensa que a proposta de não ter nada atrapalha mais alguém que está mais acima do que ele, do que propriamente ele está esquecendo que sem nada, praticamente todo mundo vai viver a miséria. Essa história, ela entrou na minha mente porque é o que eu vejo hoje na minha nação. Uma nação que torce para que quem tem alguma coisa num sistema capitalista quebre, se destrua. Porque pelo menos eu vou conviver com uma dor menor, que agora pessoas que têm muita coisa não vão ter. Mas preste atenção, a proposta não é tirar um pouco do que ela tem, é tirar tudo. Esse é o grande desafio. Quando eu olho para esse texto, por isso que às vezes a gente brinca dizendo que a Bíblia, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Nós olhamos e vemos claramente um ambiente sendo preparado, e é o que vemos aqui. Olha só, os irmãos de José não gostam dele, é verdade, porque ele fala demais? Sim, mas fique tranquilo, porque esse cara vai amadurecer. Eu estou falando de um garoto de 17 anos, eu estou falando de um adolescente, de um jovem.
que tem direito a falar demais, que tem direito a contar seus sonhos para quem não deve, que tem direito a se atrapalhar. Mas eu vou chegar lá na frente e vou te mostrar que um dia esse garoto vai virar um homem. Mas qual é o problema? É que hoje nós estamos cheios na igreja de gente que não tem mais 16, 17, 18 anos. Está com 25, 30, 40, 50, 60 anos e que ainda não amadureceu. Tem problemas no casamento que são coisas infantis. Pare e pense. Está aqui, ó. Ele tem coisas que o irmão não tem. E ele usa. Ele usa. Sabe, é como a senhora ir fazer uma visita. Deixa eu pegar um local aqui. Numa comunidade carente, com a bolsa da Louis Vuitton. É como você entrar numa comunidade para fazer uma visita a uma família carente, numa Mercedes-Benz. Tem alguma coisa de errado com o local? Não, com você. Nós precisamos saber para quem mostramos as coisas. Boa parte das pessoas que vivem ao nosso redor não são capazes de digerir o que nós temos, o que nós somos capazes de fazer. O seu potencial, ele incomoda muita gente. A sua beleza incomoda muita gente. O seu sorriso incomoda muita gente. A sua casa incomoda muita gente. O seu estilo de vida incomoda muita gente. Sabe o que esse cara vai fazer? Preste atenção, verso 5. Sonhou também José um sonho e contou aos seus, e por isso os aborrecia. Eles o odiavam cada vez mais. José tinha que parar de sonhar, sim ou não? Sim ou não? O que ele tinha que fazer? Parar de falar de seus sonhos. Para todo mundo ele tinha que parar de falar? Não. Para quem não tem condições de ouvir. Hoje, ontem foi, rapaz, não sei mais. Foi ontem à noite que eu estava no Júnior, na Reviver. Não, foi sexta, né? Ontem eu fui no evento na sexta-feira eu estava na igreja Reviver de Itajaí, com o Júnior, o Rochirola, um amigo nosso. Ele sentou do meu lado e ele começou a contar para mim algumas coisas, bem próximas das coisas que eu tenho vivido. Literalmente, é como se Deus falasse comigo: Cláudio, pode falar com ele. Porque quando você fala com alguém que vive coisas bem próximas de você, não tem problema. O problema é que quando, de vez em quando, nós queremos falar de coisas que acontecem na nossa vida e são maravilhosas, e outras pessoas não têm condições nenhuma de chegar nem perto. Aí nós estamos criando problemas na nossa família, com os nossos amigos. Aí eu pergunto a você, e aí fica a cargo, porque hoje a minha mensagem ela é rapidinha nesse culto, mas ela é interativa. Eu pergunto a você: será que José era tão inocente? Será que ele não foi capaz de notar? Porque preste atenção, aborreciam ainda mais. O que indica que quando ele começou a falar para os irmãos, já tinha uma expressão de aborrecer, ele só aumentou. Será que ele aumentou porque ele era inocente? Não sei. Será que era imaturidade? Eu também não sei. Ou será que não era provocação? Porque está assim de gente que sabe que vai ferir as pessoas, sabe que vai machucar, que vai causar inveja, que vai criar problema, que vai ter uma dissensão, mas são pessoas provocadoras. E você sabe que tem muita gente assim. É importante nós entendermos por que as pessoas não gostam de nós. Nós já sabemos que elas odeiam o que nós fazemos. Por quê? Só porque nós fazemos. Mas elas não deveriam nos amar porque nós fazemos? Não. Tem um grupo que não consegue conviver com o sucesso do outro. E vai levar tempo para que essas pessoas... Então vocês cantam aqui, beleza. Vocês cantam aqui, tranquilo. Vocês acham que todo mundo... Não, tem gente que vai falar que você não canta, que você é desafinado, que você não toca, que você não prega, que a sua roupa é esquisita, que as coisas não vão funcionar. Então eu fico pensando, ele era novo, é verdade, mas bota o 7, porque sempre pode piorar.
Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Esse texto aqui, por favor, quero falar mal do José não, mas me parece que ele é um provocador. Ele já viu que os irmãos ficam aborrecidos com a possibilidade de sucesso dele, e ele está provocando. Eu sonhei, eu tenho uma capa que vocês não têm, eu tenho... Bota o 11. Não, deixa eu falar uma coisa para você do 7 primeiro. Repita comigo. Não fale de seus sonhos. Viva. Isso. Não fale do seu crescimento. Cresça. Pare de falar com as pessoas. Entendeu? Mostrar seu crescimento dói muito menos do que falar dele. Todas as vezes que se fala, se fere muito as pessoas. O verso 11 agora, é que é muita informação. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu? Pois é. José continua sonhando, sonha que sol e lua e as estrelas se inclinam perante ele, continua contando para seus irmãos, certo? Seus irmãos o invejam cada vez mais, ok? Seu pai guarda o silêncio. Jacó é aquele cara que não entende, mas não questiona. Ele está na dele. Provavelmente o que Jacó está vendo é que há uma promessa que começou em Abraão, que passou por Isaac e que chegou nele, mas quando ele olha para frente, ele não consegue ver os seus filhos, com a posição que tem, com a vida que tem, poderem alcançar o projeto que Deus tem. Porém, apesar de serem filhos descompensados, filhos imorais, pessoas com comportamento incorreto, eles são filhos. Então ele guarda no coração e fica só observando. Verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Preste atenção. O mesmo pai, a mesma profissão, o mesmo Deus, o mesmo período. Esses rapazes têm tudo igual. Aliás, se tem alguém para levar desvantagem nessa história, esse alguém é José. Porque eu não posso dizer que José prosperou porque trabalhava mais que seus irmãos. Não. Quando ele encontra com os irmãos são trabalhadores. Eu não posso dizer que Jacó financiou José e não financiou seus irmãos, porque a única coisa que ele tinha de diferente de seus irmãos era uma capa. Eu não posso dizer que José foi para as campinas de Jordão e seus irmãos foram para o deserto do Negueve, porque não foi isso que aconteceu. Mas José vai descobrir agora, através de seus irmãos, algo poderosíssimo. A hora de ir embora, a hora de sair de perto. Chegou o momento em que não dá mais para ele. Se ele continua ali, seus irmãos vão matá-lo, porque José é um cara que vai romper. Se não romper no Egito, ele vai romper onde ele está. Se Jacó não botar a mão sobre ele, ele vai romper, porque José foi um cara que resolveu viver o que Deus tinha para ele. Ele é vendido pelos seus irmãos. Preste atenção. Ele é vendido pelos seus irmãos e não é morto. Ele não morre porque Deus não deixa. Mas às vezes, irmãos, muito pior do que te matar é ferir seu coração. E nada fere mais uma pessoa do que ser vendido e humilhado por aquelas pessoas que deveriam te proteger, deveriam guardar você. Agora, ele vai embora de cabeça baixa, como um escravo na mão de midianitas. Mas ele é José. Ele deve ter aprendido alguma coisa lá atrás. Ele deve ter aprendido a não falar demais,
Ele deve ter aprendido a não provocar. Ele deve ter aprendido alguma coisa com as lições. Então ele chega na casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele vai me mostrar que ele amadureceu. Porque Potifar confia nele de uma forma tão extraordinária, que tudo está na mão do José. E José não mexe em nada do que é do Potifar. Nada. Nunca reclamou que trabalhava demais, nunca disse que estava trabalhando demais e enriquecendo o outro. Não. A mulher do Potifar gostou do José. Disse para ele: cara, você já administra tudo que é do meu marido, só falta eu. Eu não sei nem se a expressão eunuco era eunuco de verdade. A Bíblia, era muito comum homens se casarem com mulheres na Bíblia e nunca manterem contato sexual com elas. Era comum isso acontecer em algumas situações, principalmente, certo? Quando tinha recurso, ele era um eunuco, uma expressão também utilizada, certo? Para alguém que foi castrado. Eu não sei, eu sei que a mulher está de olho no José. E você acha que José não pegou aquela mulher por quê? Por causa de seus princípios. Eu fico pensando se fosse Rubem, Simeão, mas José não pegou. E mais do que não pegar, ela falou para o marido que ele agarrou ela. Se fosse o José de 17 anos, sabe o que o José teria falado? Potifar? Peguei não, cara. Peguei não peguei porque não quis. Porque ela está dando em cima de mim, dando mole, essa vadia. Ele falou alguma coisa? Ele falou alguma coisa? Porque ele ele calou a boquinha dele. Ele foi para a cadeia de boca fechada. O cara é maduro. Na cadeia ele não sonha, mas interpreta sonhos dos outros. Quando os irmãos chegam, ele descobre que tem gente que não cabe na sua vida lá atrás, quando você está crescendo, mas que vai voltar depois que você já estiver grande. É assim que funciona. Quando os irmãos pensam que agora as coisas vão acontecer, e preste atenção, quando José vê seus irmãos chegando para fazer compra pela primeira vez, o que ele faz? Você lembra? Acusa seus irmãos de espionagem e manda prender os caras. Porque quando José viu os irmãos, ele lembrou da cisterna, ele lembrou de toda a perseguição, porque ele era agente. José sentiu raiva, ele mexeu na memória e não gostou do que a memória trouxe para ele. Ele se aborreceu, porque você também tem direito de se aborrecer, porque você também tem direito de olhar para seu passado e descobrir que lá atrás você viveu coisas. E saiba de uma coisa, Deus nunca vai apagar isso de você. Você quer esquecer quando alguém abusou de você? Não vai. Você quer esquecer quando alguém traiu você? Não vai. Porque é para você lembrar que apesar de tudo que te fizeram, Deus te manteve vivo, Deus te manteve de pé. Então não peça cura de algo que Deus não vai te curar. Ele mexe na memória, viu, lembrou, a raiva subiu. Ele pegou os irmãos e diz: vocês me jogaram numa cisterna porque não tinham uma prisão, mas eu tenho, é para lá que vocês vão. E lá na prisão, os irmãos estão encarcerados. E José começa a conversar com ele mesmo. E quando ele começa a conversar com ele mesmo, ele começa a se perguntar: se esses caras não tivessem me vendido para cá, eu seria quem sou hoje? Será que foi exatamente, eles tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em... Aprenda uma coisa, Jesus encontra com Judas e diz: amigo, lembra disso? A que vieste? Pedro está conversando com Jesus e Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Querido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que tinha Satanás? Judas ou Pedro? Nessa ocasião, me ajude aí. Quem é que tinha essa... Quando Pedro diz, Jesus disse assim: olha gente, vocês precisam estar preparados, porque eu vou ser preso, todo mundo vai embora, aí eu vou morrer. Aí Pedro falou assim: não aceito isso. Quando Pedro diz isso, Deus está nele ou está nele uma influência? Estou falando possessão, estou falando opressão, influência. Por que Jesus chamou Judas de amigo, você sabe?
Porque para Jesus e para Deus, todas as pessoas que te aproximam do seu propósito não são seus inimigos, elas são seus amigos. Não interessa. Eu tenho um primo que há muitos anos atrás, Tizeca, a mãe dele foi viajar e ele levou um grupo de amigos para a casa dele para beber. Os amigos assistindo o jogo bêbado, na época aquelas televisões grandes, 29 polegadas, na época era top. O copo de cerveja virou e aí queimou a televisão. Quando minha tia chegou, expulsou ele de casa. Ela estava no limite. Ele foi para São Paulo, morar uma época lá, e lá recebeu uma oportunidade extraordinária da filha dele, da vida dele. Ele foi trabalhar numa multinacional e ficou muito bem lá. O que ele fez depois é a responsabilidade dele. Mas quando a mãe dele botou ele para fora de casa, parecia ser mal, não sim ou não? Mas eu fui diversas vezes quando ele morava em São Paulo. Ele vivia uma vida extraordinária lá. Quando alguém faz algo com você que te aproxima do propósito que Deus tem para você, as coisas mudam. 3 dias foram o suficiente para José fazer a leitura. Manda soltar os irmãos e depois você lê, porque tem uma tradução que me encanta. Ela diz: e José falou ao coração dos irmãos. Calma, gente, vocês não me venderam, vocês são parte do processo. Deus usou vocês, olha só, Deus usou vocês para me vender, porque Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Então vocês não são meus inimigos, vocês são parceiros daquilo que eu estou vivendo hoje. Sabe o que é isso? Maturidade. Eu trabalhei numa empresa durante 12 anos, e um belo dia, um cara que eu sequer conhecia, entrou na minha sala, ele me mandou embora. Eu botei o que eu tinha numa caixa, enfiei dentro de um gorro bolinha que eu tinha. Meus filhos nasceram quando eu trabalhava lá. Foi o marido de Luzia, Armindo, um homem extraordinário, um dos caras mais fantásticos que eu já conheci na vida. Ele tinha saído da empresa e pediu para que eu ficasse no lugar dele, e esse cara me mandou embora, um tal de Marcelo. Eu lembro do dia que ele me mandou embora. Juntei tudo, vim para casa, passei na casa de um amigo meu ali, chorei. Tinha medo de falar para ela que eu tinha sido mandado embora. Eu queria encontrar esse cara de novo, porque esse cara é um príncipe, bicho. Pensa num cara extraordinário. Porque se ele não tivesse, esse dia eu fui lá na empresa, passei lá que eu tinha que resolver um negócio. É um túnel do tempo. Se eu tivesse lá, esse Marcelo, eu tenho que beijar ele. Até quando eu vejo outro Marcelo, cadê o Marcelo da Renata dali? Quando eu vejo qualquer Marcelo, eu falo: vem cá, já que eu não posso. Então eu vou falar uma coisa com você. Construa um relacionamento forte com você mesmo. Eu vou estar falando sobre estabelecer relacionamentos fortes com Deus, com outras pessoas. Mas quanto mais forte você estabelecer um relacionamento com você, 1000 irão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Apenas com os seus olhos verás. Então força. Fique de pé. Pastor, eu queria ser membro daqui, conhecer vocês melhor. Atrás daquela câmera tem uma sala, você pode dar um pulinho lá, ok? Saber mais informações a nosso respeito. Se você quiser aceitar Jesus hoje, vai ter alguém lá para orar por você. Se você quiser apenas uma oração, saber quais são os dias de culto, como participe, você pode ir lá. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, que possamos levar esta palavra no nosso coração e entender que o começo pode envolver imaturidade, impulsividade, provocação e tantas outras coisas, ó Pai, negligência. Mas como disse o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas quando eu me tornei adulto, eu acabei com as coisas de menino. Leva-nos aos nossos lares, à nossa vida, ao cotidiano, para vivermos tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado aqui. Que uma vida autônoma, um relacionamento entre nós e Deus. Nos relacionamos com os outros porque amamos e desejamos,
mas somos independentes. Não dependemos dos outros. Se os outros fizerem, eu não preciso fazer. Se os outros caírem, eu não preciso cair. Se os outros desviarem, usarem, forem, nós não somos obrigados a ir. Nós não estamos presos a outras pessoas. Estamos presos à tua palavra, ao teu espírito e ao teu projeto. E não se esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente alcance ainda mais pessoas. Contamos com você. Deus abençoe e até um próximo vídeo.